No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Estaremos hoje falando um pouco a respeito da armadura de Deus, tá? E a melhor coisa a se fazer, para você, professor aí, né, que vai estar lecionando essa lição, creio eu que aí, domingo que vem, eu não sei o dia que você vai estar trabalhando com ela, mas, a princípio, você, professor que está assistindo, a melhor coisa a se fazer é falarmos, mostrarmos aos nossos alunos a necessidade dessa armadura de Deus. Às vezes a gente foca muito na armadura em si, né? Toda a armadura, como a Bíblia diz, foca nas partes que compõem tal armadura, mas esquece de falar o porquê dessa armadura, o porquê de se vestir, de se revestir, o porquê de que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele vem e nos reveste dessa armadura. Então, o bom é que você inicie aí, meu querido, minha querida, esta aula trabalhando este ponto, essa necessidade, tá? Então, a primeira coisa a se dizer nessa palavra introdutória é o porquê de utilizarmos essa armadura. A princípio, por quê? A primeira questão é, nós estamos em guerra. A primeira coisa que a gente precisa analisar, precisa entender, é que nós estamos em guerra. Há uma guerra sendo travada. Ainda que alguns a percebam ou não, essa guerra existe, ela é real. Tá? Então, há uma guerra sendo travada. Uma batalha espiritual tremenda. A Bíblia fala-nos disso, a Bíblia nos mostra isso. Tá? Uma guerra sendo a todo instante travada. Então, a primeira coisa que a gente precisa mostrar para os nossos alunos, fazermos entender isso. Que ainda que a gente esteja vivendo a nossa vida aí, trabalhando, nos alimentando, tocando nosso barco nessa área familiar, ainda que as coisas estejam aí acontecendo, o mundo está girando, mas a todo instante há uma guerra, tá? Uma guerra espiritual acontecendo. A gente precisa focar isso. Trabalha esse ponto. E para falar um pouco disso, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu gostaria de ler Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, para dar início aqui a essa introdução, capítulo 6, é claro que é o capítulo referente aí ao que nós estamos estudando. Vamos ler o verso 10, 11 e 12. Paulo vai dizer assim no verso 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa que Paulo está frisando aqui, e é bom que a gente fale isso ainda na introdução, é que a gente precisa se fortalecer. Então, há uma guerra. Foque isso aí, trabalhe esse ponto, você, professor, e você que está assistindo aí também, de repente, aluno, auxilie, me ajude. Gente, eu tenho dito isso por trabalhar algum tempo já como professor de EBD, você, aluno, o seu comentário, quando pertinente, é claro, o seu comentário, a maneira como você se expressa e a dúvida, às vezes, que você vai expor em sala de aula, ela ajuda muito, ela auxilia bastante. A dificuldade que muitos professores têm, às vezes eu percebo em aulas que há professores que às vezes falam e às vezes não deixam as pessoas participarem,
Porque há situações, é claro, né? Há situações e situações. Mas há situações que, às vezes, são perguntas que tiram o foco da aula. Às vezes a pessoa lê um negócio em um lugar, aprendeu alguma coisa, e às vezes a maneira como ela se dirige ali acaba meio que atrapalhando. Mas você, aluno que está disposto, quer ajudar, está disposto a aprender, ou de repente você está sendo aluno aí na EBD, mas já tem estudado, já tem feito seminário, então às vezes pode ser que você tenha um conhecimento até maior que o professor, e eu passo muito por isso. As pessoas têm um conhecimento enorme, às vezes eu acabo lecionando para tais pessoas, eu percebo isso. Então, ajude, auxilie o seu professor, auxilie a sua EBD. Traga perguntas que são edificantes, traga comentários que vão auxiliar não só o professor na aula que ele está ali lecionando, mas também a todos os seus colegas que estão ali participando. Tá? Questões polêmicas, questões que trazem crítica, a gente deixa essas questões de lado, né? Há situações para que a gente venha falar disso. Mas, focando aqui, deixa eu continuar então, para que eu não perca o meu foco. Então, a princípio, foque nisso. Estamos em guerra. Há uma guerra sendo travada. E Paulo vai dizer que para essa guerra, nós vamos primeiro buscar em Deus força, fortalecer onde? De onde virá a nossa força? Fortalecer-vos, ou seja, buscar forças no Senhor. Então, a melhor maneira de lidarmos com no meio a essa batalha espiritual é primeiro entender que realmente ela existe, essa guerra está acontecendo, ainda que alguns perceptível ou não, ela ocorre, mas nós precisamos nos fortalecer. E de onde virá a nossa força? A origem dessa força? No Senhor e na força do seu poder. Que coisa linda e maravilhosa. Então a gente precisa entender esse ponto aqui. Primeiro, estamos em guerra e precisamos nos fortalecer. Esse é o ponto que você deve iniciar aí, professor, a sua aula. Segundo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tudo cilado do diabo. Olha que coisa interessante, ainda do primeiro ponto que eu estou abordando, que é a guerra. Dentro dessa guerra, há uma guerra, e nessa guerra precisamos estar fortes, fortalecidos. E onde vem nossa força? No Senhor. E como é que a gente faz isso? Entendendo que Deus, assim que nós entregamos a vida a Cristo, já recebemos de Deus uma armadura, tá? Mas essa armadura, ela aqui, ó, revestimos de toda a armadura. Então não são componentes de uma armadura. Nós recebemos uma armadura completa. Há uma vestidura completa. Então, estamos em guerra, precisamos buscar força no Senhor, revestirmos do poder de Deus, para que nos auxilie. Aí o Espírito Santo entra de forma plena, né? A palavra força, lembrando que a palavra poder ali é dunamis ou dinamis, que vem da palavra dinamite no grego, quer dizer força, explosão, poder, né? Um poder carregado de recursos para poder fazer a obra do Senhor Deus. E a gente precisa se vestir, mas de toda a armadura, entender que nós estamos com armadura. Uma vez que eu entendo que toda a armadura de Deus eu estou revestido dela, aí eu vou saber utilizar cada utensílio. Já já eu vou falar daqui a pouco para vocês quais são e como é que a gente deve se portar diante desses utensílios. Continuando aqui então, verso 11, né? Revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Então, olha que coisa interessante. Por que a gente precisa? Para que a gente possa suportar, para que estejais firmes, né? Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, deixa eu começar aqui, deixa eu parar e tentar explicar tudo que eu falei para não embolar a sua aula, professor. Eu estou aqui para ajudar, ou tentar, na minha limitação, te ajudar. Então, é bom que a gente inicie a aula falando, expressando essa questão da guerra. Estamos em guerra, ainda na palavra introdutória. Dentro dessa guerra, precisa buscar força, se revestir. Estou repetindo aqui porque a repetição é pedagógica, eu creio que você vai te auxiliar aí. Em terceiro lugar, a gente precisa vestir de toda a armadura de Deus, entender que nós estamos vestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que haja firmeza e suporte contra as astutas, grave isso aqui, ciladas do diabo. Porque, gente, o diabo não é tão bobo quanto alguns acham que ele... Eu não estou aqui também, é claro, não estou aqui exaltando, dizendo, não. O diabo ele é um ser derrotado, vencido. Cristo venceu na cruz. Mas ele ainda continua atacando, vindo de encontro à igreja. Perceba ali a expressão, né, diabo, né, o acusador, ele ainda acusa, tenta acusar as pessoas. Então a gente precisa estar firme nisso aí. Primeiro ponto, então, gente, focando aqui, professor, aluno que ajuda, que auxilia. Primeiro ponto aqui, dentro da palavra introdutória, ainda, tá? Mas eu creio que você vai resumir bastante o que eu disse aqui. Então, primeiro ponto, estamos em guerra. Aí nós temos o segundo ponto. Já que estamos em guerra, a pergunta seria, é uma guerra, né? E a palavra lá, lembrando que a palavra lá no grego é a palavra palé.
Palé quer dizer luta. E essa palavra hoje é utilizada para expressar essa luta chamada luta greco-romana. É até um esporte, inclusive, isso aí, ou falando sobre isso hoje. Mas a alusão de Paulo ali, Palé, o grego, aponta para a luta na qual os inimigos, dois inimigos se degladiavam, lutavam entre si, e um era subjugado. Naquela época, lembre-se, naquele período, havia morte. Aquele que era vencido era morto. Aí isso te faz lembrar naquelas lutas que aconteciam lá no Coliseu, entre gladiadores, né, guerreavam, degladiavam entre si, e aquele que era vencido era morto, exterminado ali. Então a ideia é essa, então há uma luta. Então não há uma luta na qual há em uma das partes, ou uma das partes, uma trégua. Então o diabo luta incessantemente contra nós e não há trégua, não há bandeira branca, tá? Então a gente precisa entender que essa luta, como Paulo diz, palé, lá do, do, do grego. Okay? Então, contra quem é essa luta? Estamos em guerra, uma luta. Mas contra quem? Aí Paulo vai dizer, vamos ver aqui, vamos lá para a Bíblia. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar, aí é a palavra palé, contra carne, que a palavra é sarkas, que vem de sarkis, do grego carne, e o sangue, que é haimá, que a palavra grega é para sangue. Se não me falha a memória aqui, eu estou lendo português. Então, vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Então, gente, em primeiro lugar, nós vamos entender que estamos em guerra, luta, e que essa luta não há trégua, uma rendição. E é uma luta incessante. E que essa luta a qual estamos aqui lutando não é contra a carne e nem contra o sangue. Então não é uma luta física, como era lá a luta greco-romana, a luta lá dos gladiadores, a batalha, a peleja física. Não é também uma luta no campo das ideias, tá? Uma luta mental, mas principalmente uma luta espiritual. Tá? Não é também uma luta sentimental, uma guerra de sentimentos, mas é uma luta na qual o desejo maior do nosso adversário saber o diabo e seus demônios, é nos destruir e nos ver na segunda morte, que é afastados por completo de Deus, a separação, é separarmos por completo de Deus. Então, estamos em guerra, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, não é uma luta física, nós não estamos lutando contra seres humanos, assim como nós. Estamos lutando contra, simplesmente estamos lutando contra o diabo. Paulo falou as astutas ciladas do diabo. Por que Paulo bota as astutas ciladas do diabo? Porque ele vai falar de hostes, né, malignas, vão lutar contra principados, potestades, mas antes de falar sobre principados, potestades, Paulo ele cita lá, e eu li para vocês aqui, ó, o verso 11, as astutas ciladas do diabo, para dizer o seguinte, que desses exércitos, essas milícias nas quais nós lutamos contra, espirituais, elas têm uma espécie de comandante, que é o diabo, alguém que está, né, a Bíblia fala lá em Mateus 25, verso 41, o diabo e seus anjos, olha a expressão, o diabo e seus anjos. Então dá essa ideia que o diabo é quem comanda as hostes malignas, tá? Os anjos caídos, ou decaídos, como você quiser falar. Então, primeiro, gente, estamos em guerra. Segundo, não é contra a carne e sangue. E isso implica dizer que a minha luta não é contra pessoas, amigos, né, que eu convivo, que às vezes posso lutar contra, pessoas de igreja, irmãos de igreja, parentes, né, família. Então, a luta da esposa não é contra o esposo, o cônjuge, ou seja, dos pais não é contra o filho, dos filhos não é contra o pai. Então, a nossa luta não é contra os seres humanos, humana. E a gente precisa entender isso por quê? Porque muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas contra nós, mas a gente precisa entender, guardar toda essa força, eu diria assim, esse vigor, não contra essa pessoa que está vindo contra nós aí, mas contra quem está por detrás atuando para tentar levantar tais pessoas contra nós. Então, a princípio é isso aí, gente. Dentro da palavra introdutória, o primeiro ponto aí é esse. Foque isso. Estamos em guerra. Segundo ponto, foque que essa guerra não é contra seres humanos. Isso é interessante. Outro ponto aqui, estou aqui olhando para o tempo, você me vê olhando aqui, eu estou de olho no relógio. Tá? Eu vou tentar ser breve. Mas outro ponto que é interessante e importante falarmos aqui também. Já que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né, a gente precisa entender uma coisa, que Paulo está dizendo aqui, a nossa luta, perceba isso, nossa, olha que coisa interessante. Quando eu uso essa questão, esses pronomes de maneira correta, nossa,
nós vamos dizer o seguinte: eu vou entender que não é uma luta de alguns na igreja. Então, eu não vou entender que é uma luta de obreiros, de líderes. Há pessoas que pensam, não sei porquê, mas que essa luta, quem deve estar de frente da batalha, lutando sempre ali, ou lutando só, são os líderes, os obreiros, obreiras, ou seja, com isso eu digo ministros, pastores. Tem gente que acha que a luta espiritual é uma luta, se entende que é espiritual, mas que é uma luta só da liderança. Gente, olha o que o texto diz, a nossa luta. Então, todos nós, cristãos ao redor do planeta Terra, ao redor do mundo, todos nós estamos em guerra, estamos nesta luta. Essa luta, o inimigo vai lutar contra todos nós. Então, independente se você tem cargo na sua igreja ou não, se você é líder ou não, independente do grau, a maturidade que você tem espiritual, teológica, independente de cada detalhe desse, o inimigo está doido para te destruir. A luta do adversário está louco para acabar contigo e acabar comigo. Então a gente tem que estar atento com isso aí. É a nossa luta. Outra coisa que eu acho que cabe também aqui nesse vídeo falar. Você já deve ter ouvido isso, eu ouço muito, ainda ouço, alguém dizer o seguinte: não, o diabo ele luta só contra os crentes, os servos do Senhor, os salvos em Cristo Jesus. E por quê? Porque ele só luta contra os crentes. Porque quem não professa a fé em Cristo já é dele, já pertence a ele, já faz as coisas dele, já obedece o comando e a voz do diabo. Gente, compreenda uma coisa: o adversário não luta só contra os crentes, não. O adversário luta contra toda a raça humana. Ele odeia a raça humana, ele quer destruir a raça humana, ele quer ver toda a raça humana longe, afastada dos caminhos do Deus Todo-Poderoso. A questão que precisa analisar é que ele usa estratégias diferentes, o que não quer dizer que ele lute só contra os crentes. Deixa eu tentar explicar isso aqui, se eu conseguir, é claro, dentro da minha limitação. Contra os crentes, os salvos em Cristo, os cristãos, como é que o diabo luta? Tentações, coisas para tentar nos tirar o foco. Incertezas, flechas contra a nossa mente, dardos inflamados para que a gente venha desviar, se é que é essa a palavra correta, nos afastar dos caminhos do Senhor, estar longe de Deus, abandonar a fé, negar a fé, se apostatar da fé. Então ele luta terrivelmente, usa às vezes situações, pessoas, para tentar frear e parar a obra de Deus em nossas vidas. Sim. Mas contra as pessoas que não servem ao Senhor, como é que ele luta? E se a pessoa, como dizem aí fora, se a pessoa já é dele, como é que ele vai lutar contra alguém que já é dele? Gente, o simples fato da pessoa não professar a fé em Cristo, não servir ao Senhor, está ali, às vezes fazendo, cumprindo as obras da carne, em vez de fazer ali os frutos do Espírito, mas está cumprindo as obras da carne. O simples fato do diabo estar alimentando isso, esses desejos, essas concupiscências da carne, é uma estratégia, uma forma dele também lutar contra essa pessoa. Então, contra aquele que serve ao Senhor, ele luta para arrancar da presença de Deus. Aquele que não serve ao Senhor, ele luta para que essa pessoa não sirva, não se entregue. Então, não pense você que o inimigo só luta, o diabo só luta contra a crente, não, ele luta contra toda a raça humana. Então, às vezes tem um parente seu aí, alguém que você ama muito, um ente querido, como eu disse aqui, um amigo, alguém, até mesmo um vizinho, alguém que você tenha contato, uma pessoa que você olha para essa pessoa e seu sonho é ver essa pessoa servindo ao Senhor, e você entenda uma coisa: o inimigo está ali muitas vezes lutando, tentando para que essa pessoa não abrace a fé, não seja pelo Espírito Santo convencido. Então, o inimigo luta também contra essa pessoa. Como eu disse aqui, contra quem serve a Deus, ele luta para arrancar da presença de Deus. Mas contra quem não serve o Senhor, ele luta para que essa pessoa jamais sirva, para que nunca conheça. Tá? Então, com pecados, coisas horríveis, pensamentos contrários, ateísmo, coisas contra Deus. Então, ele também está lutando. Então, alimentar os desejos de quem não serve a Deus também é uma estratégia de luta do diabo contra essa pessoa, para que ela nunca venha servir ao Senhor, para que ela nunca venha se entregar. Então não pense você, fechando essa parte aqui, que o diabo só luta contra servo de Deus, não. Ele luta contra todos. Tá? Possa ser que haja alguém na sua família que não serve ao Senhor, você está lutando ali, pregando, falando, levando a igreja, sempre pode, abrindo a Bíblia, lendo para essa pessoa, orando por essa pessoa, intercedendo, mas o inimigo também está ali lutando contra ela, só de uma forma que essa pessoa não percebe. A diferença é que a luta do diabo contra nós e a nossa contra ele é perceptível, mas a luta dele contra a pessoa que não serve a ele, muitas vezes por aquela pessoa não é perceptível. A pessoa não consegue entender que o inimigo está lutando contra ela para que ela não aceite a Cristo, para que ela não sirva o Senhor. Ela está ali sendo muitas vezes usada
ali sendo muitas vezes atacada, mas não sabe discernir, não sabe separar essas coisas. Tá? Então, isso é importante. Deixa eu falar aqui então. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, gente, eu estou dentro da introdução ainda. Oh, glória a Deus, são quase 20 minutos agora, vi ali. Então, vamos lá. Mas eu creio que é pertinente, é importante, pode te auxiliar aí na sua aula, professor. Então, estamos em guerra, travada. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Já que a gente já falou sobre isso, que estamos em guerra e contra quem é a guerra, a gente já sabe agora quem são e quem não são os nossos inimigos, nossos maiores e verdadeiros inimigos, a gente precisa entender uma coisa. Entendemos aqui que é uma batalha espiritual. Mas, gente, se é uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, como é que eu, ser humano, físico, homem, vou guerrear algo espiritual se é uma batalha contra um inimigo que eu não vejo? Meus olhos não contemplam, não conseguem enxergar esse inimigo. Então, eu preciso entender que, já que é uma batalha espiritual, agora sim, quais são as armas a serem utilizadas? Qual é a natureza dessas armas? Se é uma guerra espiritual, logo, a natureza dessas armas é também espiritual. Aí a gente chegou onde queria, tá? Então, trabalhe esse ponto, para que os seus alunos, para que as pessoas que te ouvem ali, professor, entendam o porquê de utilizar armas espirituais. E um ponto bom que você está lendo ali é 2 Coríntios 10, 4, ao qual Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Olha que coisa tremenda. Então, as nossas armas são espirituais. Uma vez dito isso, já agora podemos entrar de maneira mais ampla na lição. Tá? Então, foque no porquê de utilizarmos essas armas. Deixa eu pegar minha revista de novo aqui e vamos voltar a falar dentro da lição. Vamos lá. Primeiro tópico, a armadura é indispensável. Estudaremos nessa lição a chave para a vitória nas batalhas espirituais, as armas que compõem a armadura de Deus. O cristão deve conhecer e manusear adequadamente essas armas fornecidas pelo Espírito Santo, pois se constituem em condição imprescindível para a vitória no embate espiritual no seu cotidiano. Ao aludir ao legionário do exército romano, Paulo apresenta as 6 poderosas armas que formam uma armadura espiritual para o soldado cristão enfrentar o império das trevas. Então, ok? Vamos agora começar a trabalhar, gente. No primeiro tópico aí, professor, uma vez que você já explicou que estamos em guerra, uma vez que você já disse quem são e quem não são os nossos inimigos, uma vez também que você já falou que as armas para essa guerra, uma vez sendo espiritual, são espirituais, vamos explicar então o que seriam essas armas. Então vamos lá, gente. Primeira coisa a se analisar aqui, o que você pode extrair aí desse primeiro tópico, e você também, que é aluno que me ouve aqui. O que a gente pode entender aqui é que as armas, né, ou melhor dizendo, desculpe, a armadura de Deus nos é fornecida pelo Espírito Santo. Como que isso acontece? A pergunta seria, quando é que eu vesti essa armadura se eu não vi? Quando é que eu estou com ela no corpo? Como é que, espiritualmente falando, né? Quando é? Primeira coisa, gente, Paulo está usando, é claro, aqui uma alegoria, ok? Então, Paulo está se baseando lá nos soldados, naquele período, a saber, o Império Romano, as legiões, os legionários, os soldados romanos. Então, assim como Paulo, por diversas vezes, foi preso, então Paulo teve contato, por diversas vezes, com esses soldados. Lembrando que nessa epístola ele está preso. Então, quem está próximo, bem próximo a Paulo aqui, nesse período, são os soldados. A Bíblia mostra-nos isso. A guarda pretoriana, os soldados ali, oficiais particulares da guarda imperial. Então, Paulo tinha contato via esse processo. Então, ele está usando essa alegoria da armadura de Deus, da armadura espiritual. E é claro que boa parte dessa alegoria é extraída do Antigo Testamento. Basta você ler aqui, eu li na textual, Isaías 59, 17, e o livro de Isaías mostra também, falando a respeito do céu. Então, vamos começar. Então, primeiro ponto, quando é que eu vesti, quando é que eu sou revestido dessa armadura? A primeira coisa que você precisa analisar nesse primeiro tópico aqui, para começar a falar dos subtópicos, é que essa armadura nos é dada espiritualmente no momento em que entregamos a nossa vida a Cristo. Tá? Essa armadura nós somos revestidos, há um revestimento do Espírito Santo que passa a atuar em nós, revestindo-nos da armadura de Deus. Naquele momento ali,
tá? Da entrega. Isso, então, é o Espírito Santo que nos veste dela. E essa armadura que nos é dada pelo Espírito Santo, como foi colocado aqui no primeiro tópico, ela é indispensável. Então, uma vez que eu vesti essa armadura e entrei nessa guerra, não dá mais para viver sem essa armadura. Não dá mais para estar sem essa armadura. Então, é preciso compreendermos isso aí, tá, gente? Eu fui revestido pelo Espírito Santo, a qual me vestiu essa armadura no momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, e a partir daí eu não posso mais andar sem ela. Ela é indispensável. Eu não posso mais viver sem esse revestimento. Então, primeiro ponto, foca nessa questão aí. Então, como eu disse aqui, ao dia o legionário do exército romano, Paulo apresenta 6 poderosas armas. Então, essa armadura nos é dada, e dentro do texto de Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, ela é composta, né, de 6 partes, ou 6 componentes, que nós vamos ver a partir de agora. Vamos trabalhar isso. Então, vamos lá. Primeiro componente, primeiro subtópico, cinto da verdade. O primeiro elemento da armadura espiritual é a verdade, fidelidade, lealdade, integridade. O item correspondente ao cinto que prendia todas as demais peças do corpo do soldado. Nós temos algumas referências. Gente, vocês já perceberam, quem me acompanha nos vídeos, já perceberam que eu não uso muitas referências, ou seja, eu não leio as referências aqui, é mais uma questão didática para ganhar tempo. Porque eu imagino, eu acredito, eu penso assim, que enquanto eu estou lendo as referências, eu poderia estar explicando alguma coisa que às vezes não está tão claro no texto. Então, eu vou ler, possa ser que eu leia, mas eu só vou citar e não vou ler na Bíblia a referência. Então, pode isso aqui, ó. O item correspondido, primeiro subtópico ainda, corresponde. O item, ou seja, o cinto da verdade, corresponde ao cinto que prendia todas as demais peças do corpo do soldado. Isaías capítulo 11, verso 5, parte B. Você pode ler. A verdade é considerada fundamental por Paulo, porque um cristão desonesto não pode esperar existir ao pai da mentira, o diabo. Então, primeiro ponto, gente, cinto da verdade. O que acontece? É uma espécie de cinta que o soldado, o legionário romano, punha na região do abdômen, um cinto largo, posto na região do abdômen, geralmente às vezes era feito de couro, e esse cinto, além de proteger a região abdominal, essa região aqui protegia tal região, ele também era utilizado para que os demais utensílios da armadura, que fosse couraça, eram presos, atrelados, amarrados a ele. Então a couraça vinha e a parte era amarrada nessa cinta. A espada também era posta nessa cinta. Então a cinta não era só para proteger a região abdominal, mas além da proteção que ela trazia a essa região, ela também era utilizada para que os demais utensílios fossem presos, tá? Aqui da armadura de Deus. Olha que coisa interessante. Então, isso aqui aponta para a verdade. Então, a primeira coisa, gente, nós vamos entender é que tudo que nós faremos, tudo que fazemos e tudo que faremos na obra de Deus deve ter por base, a princípio, a verdade. Tudo deve ser ligado à verdade. A gente vê, a Bíblia mostra claramente isso, né? Jesus falando lá à mulher samaritana. Ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Às vezes a gente foca muito só no espírito, né? As pessoas como nós, de cunho espiritual, de cunho pentecostal, a gente foca muito na linha espiritual, aquela bênção toda, amém? Mas o ponto, a base para tudo que nós fazemos na casa de Deus, na obra de Deus, tem que ser a verdade. Adorar, mas em verdade. Em espírito, em verdade. Servir, em espírito, mas em verdade. Então, a base do nosso ensinamento deve ser a verdade. A base da nossa pregação deve ser a verdade. A nossa vida, o nosso testemunho deve estar pautado principalmente, gente, na verdade. Então, olha que coisa interessante. E lembra que a verdade aqui é um cinto. O que o cinto faz? O cinto nos envolve. Quando você pega um cinto, né, dá aquela circunferência, dá aquele 360 no corpo ali, ou seja, nós devemos estar envolvidos com a verdade, envolvidos pela verdade. Tudo quanto fazemos, tudo quanto somos, deve ter por base a verdade. Olha que coisa linda, coisa abençoadíssima. Então, que a mentira esteja longe de nós. E lembrando aqui, o comentarista colocou, muito bem colocado, a referência de João 8,44, né? Onde Jesus falando dos fariseus, né? Vós tem por pai o diabo, ou seja, homicídio, nunca se firmou na verdade, ou seja, o pai da mentira. Então, olha que coisa interessante. Como é que a gente
precisa, para começar a entender o que é realmente batalha espiritual, a gente precisa começar entendendo uma coisa. A base de tudo deve ser a verdade. Por quê? Porque o inimigo, volta e meia, vai estar tentando trazer a nós a mentira, apresentando-nos a mentira. Tentando fazer com que a gente, se não cuidar, se não vigiar, acabe sucumbindo diante da mentira. Então, em primeiro lugar, é a verdade. Já já lá no finalzinho, deixa eu antecipar aqui. Eu vou falar um pouco sobre a armadura como Cristo, né? E eu vou focar nisso aqui. Então, então a verdade, a nossa verdade, não é só um ato, um sentimento, mas é uma pessoa. Cristo é a nossa verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, gente, que pautemos nossa vida, que iniciemos tudo com base na verdade, a descoberta pela verdade. E uma vez descobrindo, que vivamos a verdade. Nós que estamos servindo a Cristo, conhecemos Cristo, que é a nossa verdade, a verdade que o mundo, às vezes, o sistema do mundo tenta negar, e nós vivemos por essa verdade, caminhamos por essa verdade, estamos pautados por essa verdade, e como um cinturão, essa verdade nos envolve. Então, crente, servo do Senhor aí, servo de Cristo, viva, esteja envolvido pela verdade. Faça tudo na verdade. De repente você é um comerciante aí, querido, cristão, verdade. Não sonegue, não faça verdade. Você aí que é um professor cristão, servo do Senhor, ensine a verdade. Ainda que você precise passar algumas coisas na sua grade curricular, traga algumas coisas que são em verdade, explique que essas coisas são em verdade e o que é realmente a verdade. Então, paute sua vida, seu casamento, baseado na verdade, não na mentira. O seu relacionamento com os pais, baseado na verdade. Então, gente, para início aqui, o primeiro subtópico é esse. Cinto ou cinturão da verdade. Envolvidos com a verdade, vivendo a verdade, abraçados pela verdade, inseridos no contexto da verdade. Então, esse cinto da verdade, ok? Depois eu falo até mais alguma coisa, possa ser que eu comente algo mais a esse respeito, mas estou tentando ganhar tempo aqui. Aí o segundo subtópico, couraça da justiça. Então, primeiro vinha lá, né, Paulo botou, olha que coisa linda, é a ordem. O mais interessante aqui, não são só os utensílios, que são bênçãos, as peças que compõem a armadura, mas a ordem citada por Paulo é interessante. Ele começou lá na verdade. Gente, então, por onde começar? Comece pela verdade. Estou vivendo uma vida difícil. De repente você está pensando aí, de repente é para você. Está difícil. Como viver? Como faço? Em que eu pauto o meu casamento? Inicie tudo pela verdade. Vamos lá então. Couraça da justiça. Segundo subtópico. Na armadura, a couraça era uma peça de proteção dos órgãos vitais e da parte superior do abdômen. A aplicação dessa peça à justiça, ou retidão, aponta para o ato de Deus em tornar-nos retos, perdoados em Cristo, por causa da nossa frágil condição espiritual. Olha que coisa tremenda. Vamos lá. Primeiro utensílio, cinto da verdade, cinturão da verdade. Agora que estamos envolvidos pela verdade, a gente vai vestir aqui, né, compondo aqui dentro da aula, o Espírito Santo nos vestindo da couraça da justiça. Olha que coisa linda. Que coisa tremenda. Lembrando que, né, couraça é uma espécie de camisa, às vezes feita de metal ou couro grosso, né, que vinha por cima para cobrir a parte superior, né, do abdômen, aqui, ou seja, o peitoral aqui, o peito, toda essa região aqui, o tórax, ela era coberta e protegida pela couraça. Às vezes a couraça, como eu disse, era feita de metal, entrelaçado como corrente, metal, ou às vezes couro, e protegia essa região aqui, peitoral, acima do abdômen. E era também presa, como diz, amarrada lá no cinto da verdade. Porque lembre disso, tudo que a gente for colocar aqui agora vai vir preso a esse cinto da verdade. Então, tudo que a gente vai fazer é preso à verdade. Então, a couraça aqui da justiça. Gente, olha que coisa linda. Lembrando que a expressão justiça aqui aponta-nos para o fato de que nós fomos justificados, né, por Deus mediante o sacrifício de Cristo. Então não fala aqui da nossa justiça, porque a justiça humana, gente, ainda que o ser humano tenha sido dotado com tal atributo, justiça, a gente viu lá nas aulas passadas, atributo comunicável, Deus nos deu a condição também de nos portarmos e agirmos justamente. Mas ainda assim a justiça do homem pecaminoso, o homem do pecado, o homem que é a natureza pecaminosa, é uma justiça falha. Tá? Nossa justiça pode ser corrompida.
é falha. Às vezes a gente acha que está agindo com justiça e não está. E nós precisamos entender que essa justiça aqui é a justiça de Cristo. Nós fomos feitos justos, ou na condição de justos, mediante a justiça de Cristo. Então, o nome disso aqui na Bíblia é justificação. Paulo aborda muito isso na Epístola aos Romanos, chamada justificação pela fé. Então, nós devemos entender o seguinte, revestidos agora com o cinto da verdade, nós agora fomos justificados. Através da nossa entrega a Cristo, Cristo nos justificou. O que trabalharia de uma maneira prática, didática? De repente alguém possa ir, professor, te perguntar algo a respeito da justificação. Por eu estar preso, atrelado a um vídeo que requer tempo, e eu não posso me delongar muito, não daria para a gente trabalhar tanto essa questão da justificação. Mas uma forma prática de você analisar isso é o seguinte: o que seria justificar? Suponhamos que, você pode utilizar isso na sua aula para explicar para as pessoas. Suponhamos que você tinha uma dívida. Aí, essa dívida, como no caso aqui da nossa, impagável com relação a Deus. E outra pessoa vem e quita a nossa dívida, paga a nossa dívida. Uma vez paga a dívida, com aquela pessoa que nós tínhamos a dívida, não temos mais. Então, essa dívida foi quitada. Isso chama justificar. Alguém vem e paga essa dívida no lugar. E a gente já não deve mais a quem deveria dever. Tá? Mais que alguém diga, mas agora eu estou devendo a Cristo, porque ele pagou no meu lugar e eu passo a dever a ele. Mas a ideia básica é, a dívida que nós tínhamos com Deus, essa dívida impagável, ela foi paga por Cristo. Cristo quitou essa dívida. Então, nós nos tornamos justificados. Mas a justificação só surte efeito se eu entender isso e entregar a Cristo. Porque senão alguém vai dizer, então Cristo pagou a dívida que era de todos, e então não precisa eu aceitar a Cristo. Já foi. Não. Isso só é válido quando eu entrego a Cristo. Porque aí, ao aceitar a Cristo como meu Salvador, eu estou reconhecendo que Cristo pagara tal dívida por mim na cruz. Então, isso é justificação. Mais ou menos, eu estou tentando ser o mais didático possível aqui para você, para não tornar uma questão tão teológica e tomar tempo da aula. Então, inclusive, eu aconselho você, professor, escola bíblica dominical, por mais que seja um seminário teológico, mas nós temos um tempo, às vezes, curto, menor, temos uma revista, um cronograma a seguir, então a gente deve evitar questões muito polêmicas, questões que vão tomar todo o tempo da aula. Então, o quanto você puder ser mais prático, o quão prático você puder ser melhor, tá? Para que a sua aula seja aí mais dinâmica. Então, eu colocaria isso para dentro dessa questão. Então, focando ainda na coraça da justiça. Então, nós somos justificados por Cristo. E dá para falar alguma coisa sobre ação nossa, retidão? Sim. Uma vez revestidos por Cristo da armadura de Deus, nós precisamos andar em justiça, tá? Em retidão, agimos com justiça. Olha como isso é interessante, gente, se você atrelar uma coisa a outra. Verdade e justiça. Por quê? Porque uma vez que nós descobrimos a verdade sobre alguma coisa ou alguém, nós precisamos agir a partir dessa verdade com justiça. Deixa eu ser prático aqui. Suponhamos que você descobre que alguém que é tido como um santo, a pessoa de Deus, cometeu algo ruim. Foi descoberta a verdade. E por mais que a gente ame essa pessoa, por mais que a gente se espelhe nela, de repente pode ser um líder, alguém que você se espelhou muito e acabou se frustrando, sabendo que essa pessoa cometeu. Então, o que seria o correto a fazer? A justiça, em que sentido? A disciplina. Então, a disciplina é um ato de justiça. Porque a disciplina não foi criada dentro da igreja para afastar as pessoas de Deus, para levar as pessoas, conduzi-las ao inferno. Não. A disciplina foi criada, e ela é aplicada na igreja, para trazer as pessoas novamente ao Senhor. Porque uma vez que a pessoa é disciplinada e compreende o porquê está sendo disciplinado e cumpre de maneira cabal e eu diria correta essa disciplina, essa pessoa entendeu que errou, reconheceu que errou, passou pela disciplina, um tempo na qual essa pessoa pôde refletir, voltou novamente a praticar as boas obras e agora está regenerado. Então isso é importante, gente. Agora, se eu sei de uma coisa e encubro isso, eu não estou sendo justo. Então haja com justiça, ok? Um ponto forte é isso aqui. É mostrar que a justiça é o seguinte: eu sei a verdade, agora eu vou agir de maneira justa. Tá? E agir com justiça também é reconhecer os meus erros. Eu estou sendo justo quando eu reconheço os meus erros. Não querer só o meu bem, só as coisas para mim. Não agir com egoísmo. Então, muitas vezes, o errado na história pode estar sendo eu.
Eu posso estar agindo errado com alguém na minha família, errado com alguém lá na minha igreja, errado com alguém no meu trabalho, errado com alguém na minha escola, na sociedade aí. O errado às vezes pode estar sendo eu. Então o que eu preciso fazer? Justiça, reconhecer o meu erro, pedir o perdão e não praticar mais tal erro. Então isso é justiça, agir com justiça. Vamos continuar. Segundo tópico, a armadura é fundamental. Paulo relata que, além de estarmos preparados para resistir às investidas do diabo, precisamos da armadura para anunciar o evangelho aos que não o conhecem. Então, a armadura de Deus, que é utilizada para nos defender, né, e para estarmos ali com essa armadura sendo, eu colocaria, perdão aqui, sendo protegidos, desculpa, essa seria a palavra que eu queria, contra as astutas ciladas do diabo, nós também precisamos entender que nós vestido da armadura, a gente não vai ficar parado ali, vestido da armadura, neutralizado e somente resistindo os ataques do diabo. Não, a gente precisa caminhar também com essa armadura. Então a armadura nos é dada não só para uma defesa em si, para resistirmos à cilada do diabo, mas também para que a gente prossiga, faça a vontade de Deus. A lute, como diz aqui. Então a gente precisa guerrear uma batalha. Então, de posse da armadura, eu preciso me defender, mas também atacar, guerrear, batalhar. Ok? Vamos lá, então. E onde ocorre essa guerra? Vamos começar aqui, ó. No fato de que a gente também, de posse da armadura, precisa proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Não fomos revestidos para ficar de braço cruzado, parado, sentado num banco. Às vezes só, não. Trabalhar para o Senhor, lutar em prol da obra de Deus, da fé em Cristo Jesus. E como é que a gente faz isso? Está aqui, ó, segundo subtópico. Calçado os pés do Evangelho da paz. Então, deixa eu falar. Os soldados romanos calçavam sandálias reforçadas para percorrer longas distâncias. No grosso solado havia grandes travas que firmavam seus pés no chão. O apóstolo Paulo descreve o ato de calçar os pés aplicando ao progresso de evangelização, ou melhor dizendo, o processo de evangelização. Portanto, os cristãos devem calçar as sandálias do evangelho a fim de cumprir a grande comissão, pregando em todos os lugares a boa nova da reconciliação, que é Cristo Jesus. Sandálias ou calçados, pés do evangelho da paz. Gente, outra parte que compunha a armadura do soldado. Agora vamos falar do movimento do soldado. A gente falou aqui da couraça, falamos do cinturão. Na verdade, falamos da couraça que ele veste, e ele vai vestir algo para que ele possa caminhar, para que ele possa se locomover no campo de batalha, para que haja nele ação no campo de batalha. E o primeiro utensílio vestido, ou posto, melhor dizendo, calçado por ele, eram os calçados, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro, os soldados calçavam sandálias reforçadas para percorrer longa distância. Então vamos lá. Vamos entender uma coisa. Como servos do Senhor, nós temos um caminho a percorrer. Há um caminho a ser percorrido. E para trilhar esse caminho, precisamos estar preparados. E de onde vem essa preparação? Dessas sandálias. Então, os soldados romanos, os legionários romanos, vestiam, ou calçavam, melhor dizendo, uma sandália de couro grosso, um couro forte, resistente, e, na qual muitas vezes delas tinham laços, que passavam em redor da canela ali, por assim dizer, o tornozelo, amarravam, prendiam essa sandália forte, e por debaixo destas sandálias de couro havia uma espécie de travas, muitas vezes de metal, pontiagudas, para que eles pudessem caminhar, e traziam elas tração quando ele ia atacar, quando ele ia, no momento do ataque, ele ia, aquelas travas debaixo da sandália dava tração e evitava com que ele viesse escorregar, deslizar, e com o seguinte, evitava também a queda. E isso é importantíssimo, gente. Nós, pelo Espírito Santo, somos calçados. Para quê? Para que a gente percorra o caminho do Evangelho, o caminho da salvação, para que a gente consiga proclamar, conclamar o Evangelho do Senhor. Então a gente precisa entender isso aí, que nós estamos calçados, tá? Uma vez entregando a vida a Cristo, não estamos mais descalços na fé, estamos calçados pelo Senhor. E o que é interessante falar um pouquinho sobre isso aqui? É interessante falar que os soldados romanos percorriam enormes distâncias, Às vezes eles iam em distâncias enormes dentro do império, províncias, cidades, vilas, eles percorriam isso aí, guerreando, lutando.
E nós também, como servos do Senhor, há um caminho a ser percorrido. Não aceitamos a Cristo para estar parados, enclausurados, estagnados na fé. Não, nós percorremos um caminho. E esse caminho requer que, enquanto o percorramos, a gente vá pregando, anunciando o Evangelho, falando do amor de Deus. E uma coisa interessante que eu gostaria de frisar, que não está a princípio na lição, mas possa ser que você consiga, professor, aplicar isso aí. É lá a parábola do semeador. É claro que eu não vou tirar o foco da parábola. O foco da parábola é na semente, que é a questão do coração. Porque eu quero só analisar uma coisa dentro dessa parábola, fazer uma análise aqui minha dentro dessa parábola. A gente fala que o semeador saiu a semear. Então perceba uma coisa: se o semeador saiu a semear, ele estava caminhando. Todos aqueles lugares que o texto vai dizer ali na parábola, à beira do caminho, né? Ele saiu à beira do caminho, então ele passou por lá. Se a semente caiu lá, ele passou por lá. Lugares pedregosos, rochosos, a semente caiu lá, então ele passou por lugares pedregosos. A semente caiu onde havia espinhos, então o semeador passou em locais também, se ele lançou a semente, automaticamente, é uma parábola, mas ele passou por lugares onde havia espinho, até que ele também passou pela boa terra, e pisou a boa terra. Então, os nossos pés passarão à beira do caminho, os nossos pés pisarão em pedregais, pedregulhos, os nossos pés também pisarão em espinhos, os nossos pés também chegarão, glória a Deus, à terra boa, à terra fértil. Mas, quando nós estamos calçados, tá, dessa preparação do Evangelho da Paz, do Senhor, nós estamos aptos a pisar. Então, pisaremos em lugares pedregosos e não sofreremos nenhum tipo de mal, porque nossos pés estão revestidos, calçados do Senhor. Pisaremos em espinhos, mas o Evangelho da preparação prepara essa sandália espiritual, prepara os nossos pés para pisar nos espinhos. Olha que coisa abençoadíssima. Lembrando, eu não falei aqui, mas é interessante falar, porque geralmente aqui vocês estão me vendo, eu dou aula, eu não leio, eu não preparo o esboço da leitura para ler, eu gravo e vou direto, e também não edito. Então, às vezes, você vai me ver pedindo desculpa, pedindo perdão, errando, tá? Porque eu não tenho ainda um domínio dessa questão de edição. Então, como eu quero ser breve, ensinar e trabalhar com as pessoas, então você pode saber que minha aula é direta. Então, eu estou aqui lembrando, aqui, mas focando nisso. Uma coisa que eu não disse, mas que é bom que eu diga. Durante as batalhas lá, os soldados, você pode usar isso na sua aula, professor, os inimigos jogavam algumas coisas no meio do caminho para dificultar, tá, a caminhada dos soldados. Então, havia guerra e os inimigos lançavam coisas pontiagudas para atrapalhar o caminhar, né, eu diria aí, a caminhada dos soldados. Imagina se esses soldados fossem para a guerra descalços. A primeira coisa que ele pisasse ali, neutralizaria. O soldado não conseguiria mais caminhar. Então, por isso é que nós precisamos entender que estamos evangelizando, pregando, anunciando, também na luta que Paulo falou, a palé, a luta, a peleja, mas não estamos descalços para essa luta. O Espírito Santo é quem nos calça. E calça de quê? Da sandália ou dos calçados, né, do Evangelho da Paz. Aí vai dizer o comentarista: portanto, os cristãos devem calçar a sandália do Evangelho, a fim de cumprir a grande comissão. Então, para que a gente cumpra a grande comissão, para que a gente cumpra o ID do Senhor, o ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, para que a gente faça isso, né, para que a gente faça discípulos, para que a gente persevere, permaneça firme na caminhada, precisamos entender que os nossos pés estão calçados com essa sandália abençoada, que é a preparação do Evangelho da Paz. Vamos falar de outro utensílio aqui, queridos. O escudo da fé. O escudo era retangular, feito de madeira e recoberto de couro. Ou seja, o escudo, né? O escudo era retangular, feito de madeira e coberto de couro. E era usado pelo soldado romano e consistia em uma arma de proteção grande e suficiente para proteger todo o corpo do soldado das flechas incendiárias lançadas pelos arqueiros do exército inimigo. Vamos lá, antes de eu falar da segunda parte, deixa eu explicar essa primeira. Então, os soldados romanos, legionários, eles tinham um escudo, e o escudo era retangular, grande, protegia o corpo inteiro. Às vezes você vê em filmes, né, gladiadores lutando ali, filmes que traçam batalhas do Império Romano, você vê que a legião, eles tinham uma espécie de formações, nas quais eles se uniam, punham aquele escudo em cima e embaixo, faziam uma espécie de casco de tartaruga, aí as lanças, as flechas do inimigo não passavam. Então, o escudo era feito já em formato para que protegesse todo o corpo. E o material dele, geralmente, é feito de madeira e coberto de couro. E por quê? Porque diversas vezes os soldados inimigos, eles embebedavam ali
um pano, enrolava na ponta da flecha, molhava aquele pano em um líquido inflamável. E esse líquido, às vezes, era posto no fogo, acendia, então a ponta da flecha era acesa e essa flecha era lançada contra os soldados. E esse soldado, com esse escudo, geralmente o escudo, às vezes, era molhado, então ele molhava bem aquele couro, encharcava aquele couro, para que aquele fogo vindo da ponta da lança não viesse queimar o escudo e, por conseguinte, ele. Havia escudos que eram feitos de uma espécie de duas partes. Então havia uma primeira parede, a primeira parte, vinha uma segunda do mesmo tamanho e por cima da segunda vinha esse couro. Então, quando a flecha passava a primeira parte, ela era bloqueada e neutralizada na segunda. Olha que coisa interessante. Então, tudo isso, gente, aponta para quê? Que nós recebemos o Espírito Santo, o escudo. E que escudo é esse? A fé. Olha que coisa linda e abençoada. Deixa eu ler a segunda parte para eu explicar. Essa vívida descrição tem uma relação bem próxima com o papel protetor da fé. Está ali Salmo 5,12. Dúvidas e questionamentos sobre a vontade de Deus deixam o cristão vulnerável aos ataques do inimigo. Satanás aproveita tais brechas para enfraquecer os cristãos e levá-los à apostasia. Gente, uma das armas mais usadas pelo diabo para tentar nos dominar são os dados inflamados. E onde esses dados muitas vezes são lançados? No coração e na mente. E que dados são esses? Geralmente, dúvidas. Realmente, Deus é fiel? Realmente, o Senhor tem te abençoado? Ou você é mesmo salvo em Cristo? Ou acha que é, pensa que vale a pena servir a Deus? Olha aí, são palavras como essa, dúvidas como essa, questionamentos como esse. Cristo realmente virá? Cristo veio a este mundo? Existe realmente um céu, um Deus, um Senhor? Olha um monte de coisa que o inimigo tenta colocar na nossa mente que a gente às vezes acaba não percebendo. E a maneira que o diabo mais gosta de trabalhar é disfarçado. Uma das coisas que ele coloca é essa, que ele nem existe. Porque a pessoa que acha que não existe o diabo, que tem certeza que não existe o diabo, na mente dela também, se não existe o diabo, o mal também não existe o bem, Deus. Então, achar que o diabo não existe também é uma arma que ele usa para enganar as pessoas. Então, existe sim um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, glória a Deus por isso. E existe também o inimigo de nossas almas, e ele tem uma legião de demônios auxiliando ele aí contra nós. Então, precisa entender uma coisa: dúvidas, questionamentos. Às vezes, essas chamadas introspectivas que nós fazemos, a gente olha para dentro de si, começa a pensar, 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 e as introspectivas geram retrospectivas, a gente começa a pensar, existe, não existe? Tem cuidado com isso. Tudo isso vai te levar à dúvida, à falha, ao erro. E como é que a gente vence isso? A fé. Algo inexplicável. A gente tenta explicar a fé à luz de Hebreus 11, né? Está lá, firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza que se esperam. Ainda assim, aquilo ali escrito na Bíblia ainda é o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, tentando nos fazer entender algo, porque a fé, ainda assim, gente, é algo praticamente inexplicável. Fé. As circunstâncias estão dizendo não. As pessoas estão dizendo não. A sua própria vida, o seu comportamento estão dizendo não. Mas Deus te dando fé, através do Espírito Santo, diz, olha, creia, creia, creia. Então, a melhor maneira de lutar contra essas dúvidas, esses dados inflamados que uma língua lança contra nós, esses questionamentos, esses pensamentos, é usando a fé, o escudo da fé. Então, esteja, meu querido, esteja, minha irmã, protegido pela fé, a fé em Cristo Jesus. Deixa eu falar, porque tem mais 2 tópicos e eu já estou quase 1 hora falando. A armadura é convincente. Para manter-se íntegro em sua caminhada, o cristão precisa estar convicto de sua salvação, pois ela o mantém focado na maior recompensa que alguém pode receber, ou seja, estar ao lado de Jesus no céu. Gente, isso aqui eu preciso parar para falar. De todas as recompensas que nós recebemos, a melhor delas é estar ao lado de Cristo no céu. Que lindo isso aqui. Além disso, o cristão deve usar a melhor arma de persuasão que existe, ou seja, a palavra de Deus. Então vamos lá. Vestimos lá atrás o cinturão da verdade. Então a nossa vida pautada, nossa vida, né, cercados pela verdade, como o cinturão nos protege. Firmeza, firme na verdade. Aí nos vem a couraça da justiça, agindo em retidão, justiça, sendo sóbrios, sendo vigilantes, reconhecendo
os nossos erros, nossas falhas e buscando melhoria a cada dia mais, aprimorar cada dia mais a nossa fé em Cristo Jesus. Aí nós continuamos calçando nossos pés, revestindo nossos pés, tá? Tendo tração de Deus com os calçados e as travas que estão lá embaixo, para que a gente prossiga caminho sempre, sempre, rumo, sempre avante, 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 proclamando, falando, pregando a palavra de Deus. Enquanto vamos caminhando, o escudo da fé. Lembrando, gente, eu não falei aqui, mas é bom que se lembre, o escudo só funciona, deixa eu voltar um pouquinho, preciso. O escudo só funciona se ele estiver na nossa frente, tá? Vai para uma guerra com o escudo e bota ele nas costas aqui e anda, para você ver o inimigo atacando. Então o escudo só funciona se ele estiver aqui na nossa frente. Lembra de que Deus falou com Abraão? Abraão, eu sou o seu, não temas, eu sou o seu escudo do seu grandíssimo galardão. Lá em Gênesis 15, Deus falando com Abraão. Então o escudo só funciona se ele estiver aqui, ó, na nossa frente. Então, enquanto a fé for o seu guia, enquanto você for guiado pela fé, enquanto a fé for à nossa frente, guiando-nos a fazer as coisas, a servir ao Senhor, a amar ao Senhor, a viver uma vida reta, santa, pia e agradável diante de Deus nessa terra, enquanto a nossa fé estiver na frente, vitória. Então, jamais ponha a sua fé para trás. Mantenha, ponha sempre à frente a fé. Vamos fazer algo? Pela fé. Vamos viver? Pela fé. Buscar as coisas? Pela fé. Uma obra a ser feita na igreja? Pela fé, não vai dar certo, em nome de Jesus, pela fé. Façamos, trabalhamos, vivamos pela fé. Deixa eu voltar aqui então. Vamos falar sobre o capacete da salvação. O capacete da salvação constitui-se em uma peça fundamental da armadura, uma vez que protege a cabeça do soldado durante os combates. Na guerra, golpes na cabeça são quase sempre fatais. Psicologicamente também, muitas batalhas são ganhas e outras perdidas na mente. Por isso, tanto a cabeça como o cérebro precisam de proteção. E as referências aqui são as duas últimas, Romanos 8:6 e Filipenses 4:8. Olha que coisa interessante, gente. Outra parte dessa armadura de Deus. O capacete da salvação. Gente, olha que coisa tremenda. O capacete às vezes era feito de couro, né? Metal, aço. Mas olha que coisa linda. O capacete vinha para proteger a cabeça. E esse capacete aqui, vamos entender, por quê? Porque geralmente uma das maneiras utilizadas pelo inimigo no campo de batalha é atacar logo a cabeça. Porque atacando a cabeça é fatal. Muito dificilmente alguém atingido na cabeça vai conseguir se defender. A pessoa fica desnorteada. Lembra lá da história bíblica linda, passagem bíblica linda, Davi e Golias? Davi, com uma pedra na funda, foi direto na testa, na fronte do gigante, na testa do gigante. Davi jogou o camarada no chão, desnorteou. Claro que depois ele pegou a espada, cortou a cabeça do gigante, mas olha aí, ele atingiu a cabeça, então o gigante ficou ali sem ação, sem reação. E o inimigo geralmente vai tentar fazer isso. Quantas setas, quantas coisas o diabo lança na nossa mente? Quantas coisas não estão acontecendo, o inimigo nos faz pensar que estão acontecendo. Você quer ver um exemplo aqui? Eu não tenho tempo mais não, eu já passei da minha hora aqui. Eu falei, né, quase uma hora, e às vezes tem pessoas que, um vídeo muito grande, não dá para assistir, mas vamos lá. Então, o que é o processo aqui? Ciúme. Gente, não está acontecendo nada. Como um casal sofre com isso? O ciúme. O ciúme ele faz a pessoa achar que está acontecendo. Ele cria uma espécie de obsessão, põe algo na mente da pessoa, é uma seta do diabo. Um ciúme terrível, aquela coisa vira uma obsessão, a pessoa passa a se achar dono da outra. A pessoa não pode mais respirar. Tá bom? Então, são muitas setas. Eu dei um exemplo aqui, mas são vários que eu não tenho tempo de falar aqui. Mas olha aí uma seta terrível. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós precisamos ter na nossa mente, na nossa cabeça, melhor dizendo, isso na mente, a salvação. E o capacete vinha aqui, ó, posto na cabeça. No meio de uma guerra, se o soldado tirasse o capacete, seria um alvo fácil para o inimigo. Dificilmente sobreviveria o soldado que lutava sem capacete. Olha que coisa tremenda. Então, para a nossa sobrevivência, a nossa salvação não pode sair da nossa cabeça. Enquanto a salvação em Cristo estiver aqui, ó, na sua cabeça, na sua mente, enquanto você jamais deixar a salvação sair da sua mente, glória serão dadas a Deus. Teremos a garantia, tá?
Então, quando eu vivo tendo a certeza da minha salvação, eu faço as coisas por amor, gente. O salvo, ele obra de forma diferente. O salvo não faz as coisas buscando mérito humano, meritocracia. Não faz as coisas buscando reconhecimento humano. Desculpa. Ele serve crendo na certeza de sua salvação. Isso é importantíssimo. Então, que nós atentemos para esse detalhe. Nós atentemos para isso. Que façamos as coisas com a salvação aqui, ó. Que a nossa salvação jamais saia da nossa mente, do nosso coração. Amém? Desculpa. Viva como salvo. Faça as coisas como salvo. Adore como salvo. Deixa eu falar o último aqui, gente, para ganharmos tempo. A espada do Espírito. A espada é a única arma de ataque na descrição paulina da armadura de Deus. Todas as demais possuem natureza defensiva. A cada cristão foi dado o poder de Deus para lutar e vencer pela observância de sua palavra. Na lógica divina, obediência é sinônimo de vitória. Está lá 1 Samuel 15, 22, né? Que Deus se agrada mais que a gente obedeça a Ele do que qualquer sacrifício que a gente venha fazer. A tentação, ou seja, provocação, incitação ao erro, devemos responder com a palavra de Deus. Então, como é que a gente responde à tentação? Com a palavra de Deus. Como fez Jesus ao ser tentado no deserto. Por 3 vezes, o mestre valeu-se da palavra de Deus para vencer Satanás. Então, está aqui, gente. Vamos focar nesse ponto aqui. O último utensílio aí desta armadura de Deus é a palavra, ou seja, a espada do Espírito. Então, perceba que os demais que a gente citou, tudo é defesa. Couraça, melhor dizendo, cinturão da verdade, defesa, protege o abdômen, e para nós protege a nossa vida, a verdade. Segundo, coraça, protege as partes vitais, né? A região superior do abdômen, tórax, né? E aponta-nos para a justiça de Deus, a justificação. A nossa vitalidade é garantida pela justificação de Cristo Jesus em nós. Os calçados protegiam os pés, assim como também protege a nossa caminhada. A nossa caminhada é protegida pelo calçado da preparação do Evangelho da Paz. O escudo da fé, como o escudo protegia o soldado por inteiro, a fé nos protege por inteiro. Tudo que fazemos mediante a fé, somos guardados pela fé. Então, tudo isso defesa, até aqui defesa. Capacete da salvação, como capacete lá protegia a cabeça, mente, o cérebro, né, e algumas partes aqui, tá, os olhos, toda essa questão protegida pelo capacete, o crânio. Nós também temos de Deus a salvação, tá, nos guardados, a certeza da nossa salvação na mente, que não pode sair jamais. Mas a última aqui, dita por Paulo, é a espada do Espírito, que é uma arma de ataque. Através da espada, nós contra-atacamos. Através das demais, resistimos o ataque do diabo, de suas legiões, do inferno, na batalha espiritual. Mas através da palavra de Deus, a espada do Espírito, nós resistimos ao ataque. Tá? Nós atacamos, melhor dizendo. Então, um exemplo melhor aqui, o melhor exemplo que poderia ter, não há outro, eu creio, tão claro, tão evidente como esse, que é o de Cristo, que no deserto, sendo compelido pelo Espírito Santo, levado o Espírito Santo ao deserto, fora tentado pelo diabo e ali resistiu à tentação, venceu a tentação através da palavra. Ele sempre dizia, está escrito. Né? Olha a questão do diabo. Se tu és, o diabo vinha com se tu és, filho de Deus, se tu és, dúvida, incerteza. Cristo vencia com está escrito. É certo isso. Se tu és filho de Deus, faça as pedras tornem pão. Jesus com fome, jejuando. Não, está escrito. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa linda. Por 3 vezes o diabo insurgiu contra Cristo, lançando dúvidas, e Cristo, por 3 vezes, também vencer ali, através do que? Da palavra. Está escrito. Então, somente pela palavra nós conseguiremos um ataque tremendo. Então, contra seitas e heresias, palavra de Deus. Então, a melhor maneira de ser um apologeta, meu querido, é conhecendo a palavra. A gente quer ser apologeta conhecendo mais a doutrina lá do que a própria palavra. Então, às vezes, você começa a explicar. Doutrina tal, heresia tal, surgiu assim no século tal, no ano tal, pelo fulano de tal, que criou.
mas na hora de explicar a palavra, na hora de trazer a palavra, não tem noção. Então, procure conhecer a palavra de Deus, é a nossa arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que coisa linda. Deixa eu ler o último tópico e fechar. A armadura é uma imagem de Jesus. Em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus Cristo. Ele é a verdade, olha que coisa linda, está lá. Ele é a nossa justiça. Então, deixa eu ler e passar as referências. De repente, você está lendo aí, não tem a revista, está ouvindo, me assistindo, não tem a revista. Então, Cristo é, essa armadura é Cristo Jesus. Deixa eu citar as referências aqui, eu vou conseguir falar. Então, ele é, a princípio, a verdade. João 14, 6. Ele é a nossa justiça. 2 Coríntios 5, 21. Ele é a nossa paz. Efésios 2, 14. Nossa fé só é possível por causa de sua fidelidade. Gálatas 2:20. Ele é a nossa salvação. Lucas 2:30. E é a palavra de Deus. João 1, verso 1 e verso 14. Isso significa que, quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura. Então, como eu disse lá no início, estou fechando aqui agora, tudo o que nós falamos aqui, a gente vai analisar, recebemos do Espírito Santo, a armadura, mas essa armadura, esse conjunto que compõe essa armadura, é Cristo. Então, não são as nossas obras, tá? Nossas obras da verdade, nossas obras de justiça, nossas obras, pregação do Evangelho, a paz, nossa fé, partindo de nós, o querer ter fé, o ato da fé, não é a nossa convicção de salvação, não é a maneira como nós só manuseamos a palavra, mas tudo isso aponta para Cristo. Cristo é a armadura de Deus. Então, nos revistamos de Cristo. Quer ser abençoado, quer ser bem-sucedido, quer ter uma vida maravilhosa e desta vida para melhor, porque eu posso muito bem falar do céu aqui, da salvação disso, mas enquanto estamos aqui, vivemos esse mundo. Precisamos viver como salvos. Então, nós vamos ter uma vida pautada no Senhor. Então, a melhor maneira de entender isso, quando você aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio e vestiu uma armadura chamada Jesus Cristo. Imbatível, infalível, invencível em você. Você foi vestido, você foi revestido pela pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, querido? Deixa eu ler a conclusão e fechar. Não podemos ficar apenas no conhecimento das armas espirituais. Então não basta só conhecer, não, tá? Eu vou fazer o que a gente fez aqui, explicar cada uma delas. Não. Devemos usá-las, a fim de que possamos lutar, resistir e, por fim, vencer a guerra contra o diabo, seus demônios e contra o pecado que tão de perto nos rodeia cotidianamente. Tá? Hebreus 12, 1. Você está preparado para resistir às ciladas do diabo? Revista-se da armadura e fique pronto para a peleja. Então, meus queridos, está aí, né, a conclusão de mais uma aula, um pouquinho extensa mais uma vez, mas eu creio que vai ser produtiva, creio que você vai ser abençoado. Então, quero aproveitar, terminar essa aula agradecendo a vocês, gente. Como tem sido bom vocês estarem nos acompanhando o nosso ministério, lembrando que o nosso ministério é o Ministério Fernando Aquino e Lohane Guimarães, tá? Porque sou casado e entendo diante de Deus que não estou só na caminhada. Minha esposa está comigo, assim como meu filho também está comigo nessa caminhada, me auxiliando, me ajudando. Então, assim como eu os ajudo, eles também me ajudam. Então, esse é o nosso ministério. Vocês têm acompanhado, têm aí comentado as lições, feito comentários a respeito dos nossos vídeos. Obrigado. Vocês que têm curtido aí, obrigado. Têm compartilhado, têm falado para outras pessoas a respeito do nosso trabalho. Eu fico muito feliz com isso. Tá? O intuito nosso aqui, né, a gente começou a gravar esses vídeos não para poder ter um canal, mas a nossa ideia básica é auxiliar as pessoas. Eu tenho lecionado há já há um bom tempo, trabalhado com escola dominical, com escola bíblica. Eu tenho percebido muitas coisas na escola bíblica. Então, eu deixei falar isso aqui no finalzinho, para que eu não pudesse, de repente, atrapalhar o seu foco ali, o meu, na aula. Então, no caso, aqui eu não vou mais falar nada em relação à aula, somente no ministério. Então, você fica à vontade aí, caso, de repente, você nem queira assistir essa parte. Eu compreenderei, entenderei. Então, vamos lá. Então, a ideia básica é isso. A gente começou a trabalhar com esses vídeos para auxiliar professores, pessoas que têm dúvidas. Às vezes as pessoas ficam sabendo que vão dar aula no finalzinho, na véspera da aula. Então, a pessoa fala, fulano, amanhã é você que vai dar aula. Então, as pessoas me procuram e perguntam, o que eu faço? Como preparar uma aula? Então, o nosso intuito aqui é esse, auxiliar você, professor,
ajudar você também, que é aluno, para que você, assistindo essa aula, possa ajudar o seu professor, auxiliá-lo lá, ser canal de bênção, porque a coisa mais linda, gente, é um professor e um aluno que estão em sintonia. Então, professor, dê aos seus alunos tempo para participar, para ajudar. Né? Uma aula legal não é aquela que eu falo durante toda a aula, mas que os meus alunos participam, que há interação, tá, entre nós, aí dentro da sala de aula. Então, a gente fez esses vídeos aí para isso. Se você está assistindo, se quiser nos contactar, como eu sempre digo, está aqui, ó, embaixo, nosso contato. Tá livre. A gente está livre para ministrar em qualquer lugar. Temos um ministério já há 5 anos, itinerante. Né? Eu sou pregador itinerante, tenho vivido única e exclusivamente pro Evangelho. Nem diria que estou vivendo do Evangelho, tá? Estou vivendo pro Evangelho. Então, sentiu de Deus nos contactar para pregar, para lecionar na escola bíblica, um seminário teológico, fica à vontade. É só tá, e usar a pessoa entrar em contato, que a gente vai lá ser canal de bênção na igreja e na vida de vocês. Tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.